3 pessoas na Bíblia que nunca morreram. Primeiro, Elias. Durante um dos piores períodos de Israel, Deus chamou Elias. Naquela época, Israel tinha um dos piores reis, e seu nome era Acabe. Ele foi um dos maiores profetas de Israel, e era um tisbita de Gileade, na região do Transjordão. Os livros dos reis cobrem mais de sua vida do que a maioria dos próprios reis, apesar de não haver um livro escrito em sua honra. Seu encontro com os profetas de Baal no Monte Carmelo o tornou famoso. O rei Acabe havia incorporado o idealismo em um sistema que deveria ser executado de acordo com a vontade de Deus, porque os israelitas eram seu povo. Israel estava sofrendo devido ao mau governo, mas Elias, por outro lado, representava um tipo diferente de domínio. Ele não tinha conexões com o estabelecimento político ou a família real. Ele tinha a habilidade de falar a verdade ao poder terreno sem ser cooptado ou corrompido. Elias era uma pessoa ousada que defendia a verdade, não importando quem estivesse no comando. Ele representava um reino totalmente diferente, com objetivos muito diferentes. Elias parecia ter alcançado o ápice das aventuras da vida, quase heróico além da crença. Ainda assim, humilde de coração. Mas ele estava prestes a superar todos eles. Ele estava prestes a evitar a morte. A partida sem morte de Elias o coloca na rara categoria das partidas sem morte. Embora nunca nos seja dito quando ou como Deus fez isso, é claro a partir do contexto que ele informou Elias de sua partida iminente. Deus revelou isso aos filhos dos profetas e também a Eliseu, o amigo próximo do velho profeta e escolhido divinamente como seu sucessor, como veremos. 2 Reis 2, 1:12. Quando o Senhor estava prestes a levar Elias aos céus em um redemoinho, Elias e Eliseu estavam a caminho de Gilgal. Chegamos ao último dia de Elias na terra, quando ele seria elevado em um redemoinho. O hebraico aqui também pode ser traduzido como em uma rajada, em um momento ventoso. Em algum movimento rápido, Elias seria arrebatado. E naquele instante, ele desapareceria desta terra para a presença de Deus. Agora, Deus não apenas disse a Elias que isso aconteceria e como aconteceria, ele também disse onde isso aconteceria. Isso explica por que vemos Elias se movendo rapidamente em direção ao Jordão. Ao ler a narrativa, imagine a cena enquanto ela se desenrola. 2 Reis 2, 6, Bíblia amplificada. E Elias disse a Eliseu: "Por favor, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel." Mas Eliseu respondeu: "Pela vida do Senhor e pela sua vida, eu não o deixarei." Então eles desceram a Betel. Agora, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram para encontrar Eliseu e disseram a ele: "Você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje?" Ele disse: "Sim, eu sei disso. Fique quieto sobre isso." Elias disse a ele: "Eliseu, por favor, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Jericó." Mas ele disse: "Pela vida do Senhor e pela sua vida, eu não o deixarei." Então, eles chegaram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e disseram a ele: "Você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje?" E ele respondeu: "Sim, eu sei disso. Fique quieto sobre isso." Elias disse a ele: "Por favor, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Jordão." Mas ele disse: "Pela vida do Senhor e pela sua vida, eu não o deixarei." Então, os dois seguiram em frente. Os filhos dos profetas fizeram a mesma pergunta a Eliseu, tanto em Betel quanto em Jericó: "Você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje?" Eliseu respondeu da mesma maneira nas 2 vezes: "Sim, eu sei. Agora, por favor, fique quieto." Gilgal
foi o ponto de partida. De acordo com Josué Four, Gilgal foi o local do acampamento dos filhos de Israel após cruzarem o Jordão para Canaã. Se você se lembra da história bíblica, este foi o ponto em que eles ainda estavam seguros e protegidos antes de iniciar a invasão em território inimigo. Gilgal foi o ponto de partida para a última jornada de Elias. O próximo destino de Elias foi Betel, um lugar de oração. Betel significa casa de Deus. Finalmente, Elias foi para o Jordão, que era um lugar de morte. Não apenas a morte física, mas também a morte da vida própria. Eliseu disse a Elias quando chegaram ao Jordão, seu destino final na terra: pela vida do Senhor, eu não o deixarei. Elias havia tentado se distanciar de Eliseu desde Gilgal. Não acredito que ele estava tentando se livrar de Eliseu tanto quanto estava testando seu companheiro próximo, seu futuro sucessor. Quando os dois homens pararam no Jordão, a cena mudou abruptamente. Agora vem o evento miraculoso. 2 Reis 2, 7. Tem Bíblia amplificada. 50 homens dos filhos dos profetas também foram e ficaram de pé diante deles, observando de longe, e os dois ficaram junto ao Jordão. E Elias pegou o seu manto, enrolou-o e bateu nas águas. E elas se dividiram para os lados, de modo que os dois atravessaram em terra seca. E quando atravessaram, Elias disse a Eliseu: peça o que desejar antes que eu seja tirado de você. E Eliseu disse: por favor, deixe que uma porção dobrada do seu espírito esteja sobre mim. Ele disse: você pediu uma coisa difícil. No entanto, se você me vir quando eu for tirado de você, será assim para você. Mas se não, não será assim. Isso é semelhante ao milagre que ocorreu séculos atrás, quando Deus milagrosamente separou o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os filhos de Israel o atravessassem em terra seca. Neste caso, as águas do Jordão se dividiram, permitindo que Elias e Eliseu atravessassem o rio em terra seca. Então, Elias se volta para seu amigo e pergunta: o que posso fazer por você antes de partir, antes que o Senhor me tire desta terra? 2 Reis 2:11, Bíblia amplificada. Enquanto continuavam a caminhar e conversar, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu de repente e separou os dois. E Elias subiu aos céus em um redemoinho. Isso é incrível. Eles estavam caminhando juntos e conversando. Elias não estava pregando ou profetizando naquele momento. Era apenas os dois amigos próximos caminhando e conversando juntos. Deve ter sido um momento incrível. Um carro de fogo e cavalos de fogo apareceram, e Elias subiu aos céus em um redemoinho, diz a Bíblia. Assim, ele subiu aos céus em um redemoinho instantaneamente. 2 Reis 2:12, 15, Bíblia amplificada. Eliseu viu isso e exclamou: meu pai, o carro de Israel e seus condutores. E ele não viu mais Elias. Então, ele pegou suas próprias roupas e as rasgou em 2 pedaços em luto. Ele pegou o manto de Elias que caiu dele e voltou e ficou à beira do Jordão. Ele pegou o manto de Elias que caiu dele e bateu nas águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E quando ele também bateu nas águas, elas se dividiram para os lados, e Eliseu atravessou. Quando os filhos dos profetas que estavam observando em Jericó o viram, eles disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E eles vieram ao seu encontro e se curvaram diante dele em respeito. O contrato de não morte de Elias entrou em vigor de repente. Nada de Deus morre quando um homem ou uma mulher de Deus morre. Tendemos a esquecer disso. Eliseu é um exemplo principal. E Deus sempre tem um plano. Considere ele estendeu a mão e pegou o manto do profeta, lembrando as palavras de Elias.
Ele atravessou de volta o Jordão, reivindicando o poder que agora era seu, e iniciou seu próprio ministério profético a partir desse ponto em diante. O plano de Deus nunca vacilou. Sai Elias, entra Eliseu. Número 2, Enoque. A primeira menção de Enoque é encontrada em Gênesis, capítulo 5. Havia um Enoque que era filho de Caim, e este não é o mesmo Enoque. Gênesis 5:21. Quando Enoque completou os 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém. E, de acordo com o nosso entendimento bíblico, sabemos que seu filho, Matusalém, foi o homem mais velho registrado nas Escrituras. Quando estudamos as genealogias na Bíblia, descobrimos que Enoque era o bisavô de Noé. Judas 14, Bíblia Amplificada. Foi a respeito dessas pessoas que Enoque, na 7ª geração desde Adão, profetizou quando disse: Vejam, o Senhor veio com miríades de seus santos. Judas diz que Enoque preveniu sobre o julgamento iminente do Senhor contra eles. Enoque era um homem que andava com Deus em meio à decadência moral nos dias de Noé e falava do julgamento vindouro. Em uma época em que a maioria de seus contemporâneos tinha apenas o registro de seu nascimento e dos filhos que também tiveram, Enoque é como um sopro de ar fresco. Enoque foi introduzido como os outros, mas seu testemunho é cativante. Sua descrição é curta, mas profunda e significativa. Isso significa algo sobre sua caminhada pura com Deus que o traduziu. Sua vida tem fornecido um modelo para muitas pessoas através de diferentes gerações, ensinando-nos a viver para a audiência de um. Ele nos ensina a buscar apaixonadamente uma comunhão íntima e companheirismo com Deus, sabendo que, ao fazermos isso, experimentaremos Deus em uma nova dimensão. Gênesis 5:18, 24, Bíblia Amplificada. Quando Jared tinha 162 anos, ele se tornou pai de Enoque. Jared viveu 800 anos após o nascimento de Enoque e teve outros filhos e filhas. Então, Jared viveu 962 anos e morreu. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém. Enoque andou em comunhão habitual com Deus 300 anos após o nascimento de Matusalém e teve outros filhos e filhas. Assim, todos os dias de Enoque foram de 365 anos. E em temor reverente e obediência, Enoque andou com Deus. E ele não foi encontrado entre os homens, porque Deus o levou para estar com ele. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado, pois Deus o levou simplesmente. Talvez a comunhão fosse tão intensa que a presença de Deus apenas o envolveu e o levou embora. O livro de Hebreus falou sobre o homem pelo qual este mundo não era digno. Hebreus 11, FIV, CIS, Bíblia Amplificada. Pela fé que agradou a Deus, Enoque foi arrebatado e levado ao céu para que ele não tivesse um vislumbre da morte. E ele não foi encontrado porque Deus o havia levado, pois mesmo antes de ser levado ao céu, ele recebeu o testemunho ainda registrado de que tinha andado com Deus e o agradado. Mas sem fé, é impossível andar com Deus e agradá-lo, pois quem se aproxima de Deus deve necessariamente crer que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que diligentemente o buscam. É uma grande garantia saber que Deus sempre se preparará suficientemente e abundantemente para os seus e cuidará carinhosamente de nós até florescermos de todas as maneiras miraculosas. 2 Crônicas 16, Nini, Bíblia Amplificada. Pois os olhos do Senhor percorrem toda a terra para apoiar aqueles cujo coração é completamente dele. Você agiu tola nesta questão. Portanto, daqui em diante, você terá guerras. Enquanto o Pai derrama sua bondade sobre nós para nos ver crescer, o que Ele realmente quer de nós é uma resposta honesta e despretensiosa ao amor que Ele nos dá. Mas um tempo está chegando
e já está aqui quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e o Espírito de coração e interiormente e em verdade, pois o Pai procura tais pessoas para serem seus adoradores. Deus é Espírito, a fonte de vida ainda invisível para a humanidade. E aqueles que o adoram devem adorar em espírito e verdade. João 4:23-24. Deus está sempre em busca de sementes fiéis e leais, que viverão suas vidas completamente para Ele. Esses são os vasos por meio dos quais Ele realmente pode usar e manifestar sua glória. Enoque, de acordo com as Escrituras, não compartilhou o destino de Adão e o restante de seus descendentes. Ele não morreu. Enoque é usado como um exemplo do arrebatamento no Novo Testamento. Um objetivo da tradução de Enoque é enfatizar a verdade das Escrituras, que existe uma redenção final para todos nós que colocamos nossa fé no Senhor. Embora a grande maioria dos crentes morra fisicamente, o exemplo de Enoque dá esperança aos crentes de que eles finalmente triunfarão sobre a morte. Número 3. Os cristãos nos últimos tempos. Agora, estamos entrando na profecia registrada. Isso é algo que ainda está por acontecer, conforme está escrito. Embora muitos de nós, se não todos nós, pois não sabemos o momento preciso em que Jesus voltará, experimentaremos as dores da morte. Os cristãos nos últimos tempos experimentarão um arrebatamento. É importante observar também que em 1 Tessalonicenses 4:13-18, tanto os cristãos que já morreram quanto aqueles que ainda estão vivos participarão deste evento juntos. 1 Tessalonicenses 4:13-18, Bíblia Amplificada. Agora, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes sobre aqueles que estão dormindo na morte, para que vocês não se entristeçam, como os outros que não têm esperança além desta vida presente. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, como de fato aconteceu, assim também Deus, da mesma forma, ao ressuscitá-los dos mortos, trará consigo aqueles crentes que adormeceram em Jesus. Pois vos dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos até a vinda do Senhor, de maneira alguma precederemos os que adormeceram. Pois o Senhor mesmo descerá dos céus com um grito de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, que estamos vivos e permanecemos na terra, seremos arrebatados simultaneamente, arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados, nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolem e encorajem uns aos outros com estas palavras sobre nosso reencontro com os crentes que morreram. Portanto, em qualquer caso, experimentaremos o arrebatamento. Nesse momento, como Enoque, os cristãos serão arrebatados no ar. Portanto, uma das razões para a tradução de Enoque é que ele prefigura toda uma geração de crentes que não provarão a morte. Gostou da discussão sobre Enoque, o arrebatamento e o destino dos crentes nos últimos tempos? Deixe seu comentário abaixo compartilhando suas reflexões e perguntas. Além disso, se você deseja continuar recebendo conteúdo inspirador e informativo, não esqueça de se inscrever no canal para ficar atualizado com nossos próximos vídeos e discussões. Sua participação é valiosa para nós